26 de fevereiro. A pergunta: da onde veio o pecado? De onde surgiu? Como surgiu isso? Certamente não surgiu no Jardim do Éden, porque ali já existia o mal que residia numa árvore através da serpente, que levou nossos pais a tomarem a decisão por livre-arbítrio de duvidar de Deus, de pecar contra Deus. Mas essa serpente que estava ali, representando Satanás, da onde veio? Não é do nosso mundo isso. Não é do nosso mundo. Veio de algum lugar e já veio contaminada e contaminou o nosso planeta. Então a gente pergunta: o que aconteceu? Aí nós vamos ler em Isaías 14, de 12 a 14. O próprio Deus ficando admirado. Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Tu que dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Bom, se nós aprofundarmos o estudo da questão do anjo Lúcifer, a palavra Lúcifer, anjo de luz, não é? Então, ele andava no brilho das pedras preciosas no céu. Tinha uma posição invejada. Quer dizer, não invejada, né? É só um modo de dizer, uma posição excelente. Era querubim da guarda do ungido. Se é que existe algum ser perfeito, sem ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o ser criado mais perfeito foi Lúcifer. Tanto é que Deus falou: tu és o sinete da perfeição. Você vê, ele não falou aqui no mundo, quando ele criou o ser humano, todas as aves, ele não falou que alguma coisa era perfeita. Ele não falou, ele falou que era bom, e depois falou: é muito bom, mas não falou que era perfeito. Mas para Lúcifer, ele diz: você é o sinete da perfeição. Você é a obra-prima da minha criação. Você é perfeito em tudo, mas você é limitado. Você não é Deus. Você tem poder acima dos outros poderes que eu te dei. Você é perfeito em sua simetria e beleza porque eu te dei. Você é perfeito em sabedoria e inteligência mais do que qualquer anjo porque eu te dei. Você tem influência em tudo e recebeu esse cargo de ser chefe de todos os anjos porque eu te dei. Eu mantenho a sua vida, o seu respirar, a sua vida, enfim. Num estalo de dedo você desaparece. Você não é igual a Deus porque você não tem os 3 atributos de Deus: onipotente, onisciente e onipresente. Isso só o Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo tem. Não tem começo e não tem fim. Não foi criado por ninguém. Agora você fala: mas de onde surgiu? Bom, esse é outro assunto. Não está revelado. A nossa mente não consegue atingir esse patamar. Calma aí. Nós estamos falando de um ser criado. Quem criou foi Deus, supremo, acima de qualquer coisa, incompreensível,
incompreensível a sua origem, o seu mantenedor, o seu poder é tão imenso que nós não vamos nem imaginar. Ele está presente em todos os lugares. Ele é poderoso em todas as coisas. Ele está ciente de todas as coisas ao mesmo tempo. Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Lúcifer, lembra-se que você é um ser criado. Mas Lúcifer cobiçou ser igual a Deus. Você pode querer imitar a Deus, querer ser uma pessoa parecida com Deus, no seu caráter, no seu jeito de viver. Sem dúvida, isso é o objetivo que Deus quer. Tanto é que falou, sede perfeito como eu sou perfeito. Ou seja, no caráter. Não querer tomar o lugar de Deus. Quem? É como se fosse uma formiguinha querer brigar com o ser humano para ser o chefe da minha casa e me destronar do meu... Uma formiguinha não tem jeito, eu piso em cima dela, acabou. Lógico. Não tem como, não tem comparação. Agora, é uma comparação mínima em relação ao ser criado e Deus. Não somos nada perto do que é Deus. E as bilhões de galáxias que existem, bilhões de galáxias, imagina quanto de planeta tem em todo lugar. Quem criou? Deus. Nenhum átomo, nenhuma célula foge do seu controle. Não podemos entender isso. Apesar de tudo isso que Lúcifer sabia, como ele era popular, querido entre todos os anjos do céu, anjos poderosos, ele assistia diante de Deus. E ele se revoltou contra Deus. Ele se revoltou e disse que Deus era tirano e que Deus tinha um sistema de governo ingovernável, que Deus não sabia governar, que as leis de Deus eram leis que não se podia cumprir, que se saísse fora das leis de Deus, Deus iria acabar com tudo. E aí foi. Mas em primeiro lugar ele cobiçou. A cobiça. O pecado da cobiça, o pecado, podemos dizer, o pecado original. O pecado que nasceu no coração de Lúcifer de uma maneira inexplicável, porque ele era perfeito. Mas por causa da sua glória, por causa da sua inteligência, da sua sabedoria, da sua formosura, a Bíblia fala, ele agora achou que poderia ser Deus, por que não? Aliás, ele cobiçou o trono de Jesus Cristo, e não do Pai nem do Espírito Santo. Ele queria criar o planeta Terra também. Mas e para explicar para ele que ele não tinha condição de criar nada? A cobiça, irmãos, cega as pessoas. Quando a gente cobiça alguma coisa, a gente fica cego. Vira uma doença. No começo, Satanás, Lúcifer, não sabia nem a que distância ele percorreria naquele intuito. Onde ele iria chegar? Com esse negócio de querer tomar o lugar de Deus, o trono de Deus, ele foi caminhando cada vez mais profundo no pecado. Se tornou um pecador. Não media consequências. E os anjos falam que ele era o acusador dos nossos irmãos. Por isso a palavra Satanás. Acusador. Quem não vinha do lado dele, que ele queria que todos os anjos ficassem do lado dele. Isolasse Deus lá. Para adorar ele. Para ele tomar toda a glória para ele. Não para Deus.
Em vez de cumprir as ordens de Deus e fazer o seu trabalho, que era muito assim gratificante, não, ele queria mais. Eu quero ser igual o filho, por que eu não posso ser? Eu quero um trono para mim. Já passou da hora. Então, a cobiça é o pecado capital original. Efésios 5:5, Paulo começa a comentar sobre a cobiça. E fala que a cobiça é bom a gente nem mencionar entre nós o início de você querer cobiçar alguma coisa, pensar em cobiçar alguma coisa, corta logo. Porque isso vai se transformando em outro pecado. Ele diz que a pessoa fica descontrolado, doente. Ele chega a ficar impuro, avarento, idólatra, faz de si o ídolo, quer satisfazer a si, quer cultuar a si mesmo. E diz, não herdarão o reino de Deus aqueles que têm cobiça e todos os pecados. E fala mais, faze morrer a sua natureza terrena, Colossenses 3:5, que é a prostituição, quando você cobiça a mulher do outro, ou o homem do outro. Impurezas, paixão lascívia, desejo maligno, idolatria. Isso te leva a não herdar o reino de Deus. Paulo comparou 2 vezes a palavra cobiça com idolatria. A cobiça que Satanás teve lá, ele jogou no nosso coração, na natureza pecaminosa. Está no nosso coração, na nossa mente. E se a gente não vigiar, ou pegar essa natureza terrena e refutar ela no poder de Deus, ela vai crescendo. Hoje é uma coisa pequena que eu cobiço, amanhã é maior, depois é maior, não meço as consequências, a coisa foi longe. Olha onde foi parar a cobiça de Lúcifer. Foi expulso do céu. E sem arrepender. Ele diz, fui longe demais, não vou me arrepender. Eu vou em frente, agora nós vamos travar uma batalha. E Apocalipse 12 fala que houve batalha no céu. Jesus contra Satanás. E Satanás foi expulso do céu. Mas antes disso, Deus deu muita chance dele se arrepender, dele mudar a opinião, dele voltar atrás. O próprio Jesus falou com ele pessoalmente, muitas e muitas vezes. Ele não ouviu. Ficou cego, surdo, para a cobiça que estava na sua mente. Qual o remédio que há na Bíblia para a cobiça? 1 Timóteo 6 e 7 diz assim: o que vai proteger você da cobiça é o contentamento. Fica contente. Fica agradecido pelas bênçãos que Deus te deu. Não fica olhando o outro lá, querendo as coisas que o outro tem. Deixa o outro com as coisas que ele tem. Não interessa se é 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, 50 talentos. Não fica bravo por isso. Se Deus te deu 1 talento só, fique contente. Faça o melhor com esse talento. É isso que vai te dar a vitória sobre a cobiça. Mas o olhar o outro, mas meu cabelo é ruim, eu queria ter um cabelo daquele lá, meus dentes é tão feio, eu precisava, aquilo lá que é dente, por que Deus não me deu aquilo lá? Então, mas eu queria trabalhar naquele negócio lá, a pessoa teve lá, ele já é rico e agora passou no concurso, na faculdade, e ele não precisa, e por que Deus permite? Fica quieto, irmão. Fica contente com o que você tem, lute.
Torne ciente todas as seus planos perante Deus. Agradeça, olha o que você tem de bom que Deus te deu. Não é que você não merecia nem aquilo ali. Nem eu mereço nada. Nós recebemos o que é uma graça de Deus, é um presente de Deus. Quando nós somos contentes com o que temos, satisfeitos, lute para ter mais, mas fique satisfeito com o que você já tem. Então Deus será honrado, glorificado, e você ficará livre da cobiça e dos outros pecados. Deus nos abençoe para isso.